Bora lá, fiel, pro pós-jogo aqui do Timão. Zé Elias que deu aula de Corinthians após a vitória do Timão por 3-2 sobre o Vasco, lá em São Januário. Enalteceu a vitória do Corinthians, o Guinegão, o Rodrigo Garro, e já disse que o Corinthians chega gigante pra Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E na sua opinião, foi pênalti a favor do Vasco ou o juiz meteu a mão? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro pós-jogo do Corinthians aqui com o Zé Elias do ESPN. Corinthians, Zé Elias falando após a importante vitória corintiana em cima do Vasco, hein? Em São Januário, 3-2, Zé. Não, foi uma vitória importantíssima, né? Até porque o Corinthians vem de 2 derrotas, Juventude e Bahia, não vinha jogando bem, não jogou bem nesses 2 jogos. E hoje ele começa um posicionamento ali com o Ranieri do lado esquerdo, como um terceiro zagueiro, né? 3-4-1-2, o Bidon e os 2 atacantes, o Guilherme e o Kaique abertos, né? Para fazer a marcação na zaga da equipe do Vasco, e o Bidon pegando o homem que normalmente o Fernandinho sempre coloca o terceiro zagueiro ou o volante para buscar essa bola. Aí o Bidon fazia a marcação. O time do Vasco teve muitas dificuldades para sair jogando, porque quando conseguia fazer essa passagem de bola, você tinha 3 contra 2 no meio campo, porque o Corinthians jogou com 3 jogadores e o Vasco com 2. Então toda hora o Corinthians conseguia criar superioridade numérica em determinados setores do campo. Nós estamos vendo aí acho que a primeira oportunidade foi a do Vasco, né? Logo no comecinho, depois o time do Corinthians se acertou e passou a explorar muito essas viradas de jogo, né? Porque nós sabemos que a equipe do Fernando Diniz, ele concentra todo mundo de um lado e deixa o lado oposto sozinho. E assim, o Bidu, partidaça do Bidu. Mateuzinho também, partidaça. O Bidon, eu sempre falo que o Bidon tecnicamente ele é muito bom jogador. Só que quando ele vai para o embate físico, quando ele tem alguém marcando, ele tem dificuldades. Mas quando ele não tem essa marcação física, ele consegue distribuir bem o jogo. Hoje foi peça fundamental no primeiro tempo para a distribuição de jogo do Corinthians e a manutenção da bola. Quando o Dorival fala, nós temos a posse de bola, é porque o time do Corinthians hoje jogou muito próximo um ao outro, né? Todos os jogadores bem próximos, bem compactados. A equipe do Vasco totalmente espaçada, com dificuldades, porque ele repetiu o mesmo sistema de jogo que fez contra o Santos. As mesmas movimentações, o Coutinho e o Nuno fazendo a marcação na zaga, o Rian, né, e o David abertos. Quando tinha a bola, Ryan, desculpa. Aí quando tinha a bola, eles entravam, né, e o Nuno e o Coutinho voltavam. Só que o Corinthians tinha 3 jogadores no meio campo, porque o Corinthians ele começou com 3 zagueiros, mas depois ele volta na posição de 4-4-2 na fase defensiva, e com a bola nos pés, o Bidon saía e aí formavam 3 jogadores, que você tinha o Ranieri, o Charles e o Maicon. Né? Então o Corinthians conseguia criar superioridade numérica, e o Vasco não conseguia jogar. Era aquele, às vezes, passe para trás, passe para trás. O Corinthians bem posicionado, quando recuperava essa bola, velocidade no corredor, principalmente com o Maicon. Né? O Charles ele abria muito, às vezes ele jogava como um marcador de lateral, né? Ele marcava o Piton ali. Então o Maicon foi o cara de desafogo do Corinthians junto com o Bidu. Volta a falar. Bidu fez uma partidaça, os 2 gols. Nós temos aí 69 minutos de jogo. Olha como está a defesa do Vasco. Sim. Com 69 minutos de jogo, a defesa toda desarrumada. Um time que tem problemas defensivos na fase de marcação, porque o time do Corinthians o time do Vasco não consegue se organizar defensivamente, porque todo mundo parece desesperado para poder jogar. Não, vamos jogar. Só que quando perdem a bola, Tietê estava lá na frente, aí o Jair ficava parado no meio. O Hugo Moura não sabia se ele saía para fazer a marcação ou se ele permanecia na zaga. O David e o Ryan, né? Perdidos, o Ryan tomou uma dura do Fernando Diniz porque ele não acompanhou o Bidu. Ainda no primeiro tempo, no momento do gol, né? No gol, porque ele não acompanhou, né? Mas o Ryan ele faz um gesto pro Puma, falou assim, vai lá, eu fecho aqui por dentro. Mas na verdade isso aí provavelmente foi estabelecido na saída antes do jogo, né? A pré-eleição é o seguinte, o Bidu passou, você vai até o final. Porque essa é uma das razões para você ter o Ryan ali, pela força física desse jogador. Né? Só que o Corinthians, como eu falei, o Corinthians criou superioridade numérica no meio campo e dificultou, porque o Ryan não conseguia pegar a bola, porque ele fecha, né? O movimento dele com a bola, ele vem por dentro para pegar. Só que essa bola não chegava. Só que ao mesmo tempo que ele fechava, o Corinthians recuperava essa bola e o Bidu já saía. Não tem como você fazer isso o tempo todo. E a questão do treinador entender, é o que eu sempre falo, o Fernando Diniz ele tem
uma maneira de jogar e vai ser assim dessa forma, né? Vai ser sempre a minha forma de jogar. Só que ele tem que se adaptar também aos adversários. Os adversários já sabem como ele joga. Então exploram os pontos deixados por ele. E foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians não fez nada demais. Foi bem simples o Corinthians, mas foi objetivo. 2 jogadores que vocês elogiaram aqui, o Mateuzinho e o Matheus Bidu. Então uma assistência para cada, finalização, a gente tá vendo aí as chances criadas. Olha o Matheus Bidu. E o Zé Elias elogiou muito. 4 grandes chances criadas. Ainda ações na área rival, 2 então do Mateuzinho. E cruzamentos 5 para um, 6 para outro. Então, a gente só teve uma assistência que não foi da dupla, que foi a do Garro. Sim. Né, no momento do escanteio, no gol do Gustavo Henrique. Mas foi então pelas laterais que o Corinthians conseguiu vencer o jogo? Sim, mas eu quero pegar o gancho que o Breler falou. Uma situação, assim, taticamente, que até o Zé Elias citou também. Onde o Fernando Diniz foi surpreendido? Por quê? É uma pergunta. E por quê? Porque o Corinthians normalmente já joga com esses 3 volantes, um jogador na frente que é o Garro e a dupla de ataque, que é o Depay e o Yuri Alberto e o Garro vindo por trás. Hoje ele basicamente repetiu com o Charles, Raniel e Maicon, botou o Bidon um pouco mais à frente chegando e o Kaique como dupla de ataque com o Guinegão. Onde que o Diniz foi surpreendido? Porque o Dorival escalou quentinho. Exatamente, ele escalou quentinho e ele manteve... E repetiu no sistema. A única coisa que ele fez mais, assim, a gente pode colocar de dar um pouco mais de liberdade para os laterais chegarem na área e deve ter ali um mínimo de orientação para os volantes ficarem alertas na cobertura. Mas ele não mudou o sistema. E a entrada do Garro, como foi importante também, a gente pode falar sobre isso lá no segundo tempo. O Hugo Souza tá falando por lá na zona mista, então a gente vai para lá ouvir o goleiro do Corinthians, que pode até ser convocado amanhã, hein? Tem convocação da seleção brasileira. A gente acompanha, vamos lá. Com certeza, a gente trabalhou muito forte a semana toda, a gente precisava desse resultado positivo, a gente vinha de uma sequência bem ruim no Campeonato Brasileiro, e nada como uma vitória fora de casa contra um adversário difícil para dar essa confiança para a gente, mudar esse cenário de toda essa sequência ruim que a gente veio tendo. Então é importante vencer, sair daqui com os 3 pontos e, bom, espero que seja só o início de uma boa sequência aí para a gente, que a gente tem jogos importantes aí, temos fase classificatória de Copa do Brasil, então jogo importante para dar confiança para a nossa equipe. Amanhã o Ancelotti vai convocar a seleção para os 2 últimos jogos das eliminatórias. A gente já tem a informação de que vai ser uma seleção com bastante jogadores que atuam aqui no Brasil e jogadores que o Ancelotti quer conhecer, dar mais oportunidade. Como é que você está vivendo essa expectativa para essa convocação também? Bom, primeiramente eu estou muito feliz de poder ter ido à última convocação e também estar nessa pré, né? Então eu estou muito feliz de poder tá no radar e, bom, continuar fazendo meu trabalho. Se amanhã meu nome estiver na lista, continuar trabalhando da mesma forma, com muita felicidade. Se não tiver, vou continuar trabalhando do mesmo jeito e fazer o meu melhor para que eu possa voltar lá, que é o sonho de todo mundo estar lá. E vamos aguardar amanhã e, se Deus quiser, tomara que meu nome esteja lá. O time joga com mata-mata contra o Atlético Paranaense, o time que vai mal na Série B. Eu queria perguntar sobre esse favoritismo, esse teórico favoritismo que o time tem, como trabalhar com ele, enfim, se isso de fato acontece. Bom, acho que primeiro a gente tem que trabalhar em cima do nosso jogo, né, independente do adversário. A gente não se apega muito a isso, o momento do adversário, o momento do que o adversário está passando. Porque a gente entende que fazendo o nosso jogo, fazendo o nosso melhor é o nosso melhor caminho. Então a gente vai para o jogo pensando nisso, que a gente vai para lá para vencer, para trazer um bom resultado para dentro de casa e, se Deus quiser, buscar essa classificação aí. Hugo, o time não vencia 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Hoje essa vitória foi um alívio para vocês, da forma que foi? É muito difícil jogar aqui em São Januário, você sabe disso, jogou muitas vezes na base do Flamengo. O que você destaca na atuação do time hoje e se é um alívio para vocês essa vitória? Com certeza, tenho certeza que é um alívio diante de todo retrospecto ruim que a gente teve nos últimos jogos aí. Então, importante voltar a vencer, ainda mais nesse momento, próximo de decisões em Copa do Brasil. Então a gente ganha confiança com o resultado de hoje. É muito difícil jogar aqui em São Januário, então a gente conseguiu suportar bem a pressão da torcida, do adversário, e conseguimos fazer um grande jogo. Eu queria saber sua opinião sobre os garotos que estão jogando agora nesse time do Corinthians, um momento difícil, né, de muitas lesões, os principais atletas estão de fora no departamento médico, e a garotada está chamando a responsabilidade. O que você pode falar sobre eles? Bom, tem que parabenizar ele, né, pelo jogo que eles fizeram, não só esse, mas o último jogo eles foram muito bem também. Não foi à toa que o professor deu outra oportunidade para que eles pudessem começar o jogo. Foram muito bem novamente, o Gui hoje
foi até exaustão, fez um gol ali que ajudou bastante a gente na vitória. Então eu tenho que parabenizar eles, porque esse momento é um momento delicado, onde a gente perdeu grandes jogadores importantes na nossa equipe. E, mas a gente tem que estar pronto para qualquer oportunidade. E eles trabalharam muito para essa oportunidade, têm dado conta do recado, então eu só tenho que parabenizar eles. E eu sou um cara que conversa bastante com eles ali e estou muito feliz pelo resultado que eles vêm apresentando. Obrigado. E como a vitória foi importante, o Corinthians vai a 25 pontos, o Hugo respondeu aí pro Cícero, havia 6 jogos, o time não vencia no Brasileiro, já foi a 25 pontos, nesse momento é o 11º colocado, em uma condição onde o Corinthians tinha muitos desfalques, não é, Jailson? E até segurava alguns jogadores, porque tem o Atlético Paranaense no meio de semana, Copa do Brasil, e no domingo que vem tem o Palmeiras. Depois o Atlético de novo. Uma sequência muito complicada do Corinthians e assim, baita vitória. Baita vitória do Corinthians, porque até na escalação, né? A gente falava ali na redação, a escalação do Corinthians, time muito mexido, alguns garotos, né? Tanto Guinegão e Kaique como titulares, o próprio Breno Bidon, que o Zé Elias já citou. Enfim, time muito mexido e o Corinthians conseguiu anular as principais forças ali do Vasco, que tentou repetir, né, a escalação contra o Santos, sem o Verratti. O Verratti começou no banco de reservas e o David ali, né, como titular, junto com o Rayano, no Moreira e o Felipe Coutinho também, mas muito espaço, principalmente pelas laterais, que era até uma situação que o Corinthians tem um pouco de dificuldade de marcar, né? O Corinthians que geralmente tem dificuldade de marcar as alas, né, dos times adversários, e hoje com o Mateuzinho e com o Bidu foi muito bem, porque as principais jogadas surgiram de ultrapassagens e de viradas, como a gente está vendo agora aí do André Ramalho pro Bidu. E olha o Maicon tá completamente sozinho na hora de finalizar pro gol. O Bidu, o cruza, não tem ninguém chegando próximo a ele, por isso a irritação do Fernando Diniz com o Rayan e com o Pumita ali, Rodrigues. E o Maicon também, a chapada, a tranquilidade, o Tietê, se eu não estou enganado, ele é o Tietê mesmo, chegando atrasado, com muita tranquilidade também. Assim, pro Vasco, é uma derrota terrível, porque o time tá brigando contra a zona de rebaixamento, e você na escalação, você bota o seu time titular, o time 100%, e você vê que seu adversário está poupando, já preocupado com outra competição. E com ausência, né? Além de poupar, você tem ausência por lesão dos principais. E você vê o seu adversário ganhando o jogo dentro da sua casa. Então, assim, a derrota... o Vasco também tem Copa do Brasil no meio de semana. A derrota pro Vasco é horrível. Essa é a realidade. Uma derrota muito ruim mesmo. E pro Corinthians é um baita de um resultado. Você conquistou uma vitória fora de casa contra um clube que estava ali, né? Mais ou menos na mesma situação que você na tabela. Confronto direto. E o Dorival, antes do jogo, ele foi até cobrado ali de uma maneira bem constrangedora, né, Breder? Por torcedores ali no hotel. Eu acho curioso o argumento, né? Respeita o Corinthians. Como se o Dorival desrespeitasse o clube em algum momento. Ou como se ele fosse responsável pela situação complicada, né? O único responsável pela situação complicada que o time vive aí no Campeonato Brasileiro. E hoje ele deu uma bela resposta também nesse sentido, hein, Breitler? Depois de 6 jogos sem vencer no Brasileiro. E o torcedor estava incomodado justamente com essa sequência de resultados, porque o Dorival, além desses 6 jogos sem vencer, nos últimos 11 só tinha uma vitória, aquela contra o Ceará, em que o time também jogou muito pouco. Então, falta resultado, falta desempenho, o Dorival ainda lidando com desfalques, buscando um time ideal quando não tem o seu trio de ataque, né? E hoje acaba poupando o Garro no segundo tempo, mas pelo menos conseguiu uma vitória fora de casa, que é importante. O Vasco poderia passar o Corinthians na classificação se tivesse saído com a vitória. Então o Corinthians soube se mobilizar, soube entender a importância do jogo, mesmo desfalcado. E o Dorival hoje teve um plano de jogo infinitamente superior ao do Diniz. Dorival soube entender o cenário que o jogo pediria, se adaptou melhor, não só aos desfalques, mas também à proposta de jogo, colocou mais energia no meio-campo, fez uma movimentação. Não é nada de outro mundo, mas que ajudou a confundir a defesa do Vasco, que foi fazer com que o Kaique não ficasse aberto pelo lado esquerdo. O Kaique fechava mais pelo meio, isso confundiu a marcação do Vasco, abriu o corredor para o Bidu apoiar, e o Vasco não conseguiu ter essa leitura rápida do que o Corinthians se propôs a fazer. Foi uma vitória muito merecida do Corinthians, porque, falando em estratégias, em plano de jogo,
o Dorival hoje deu um banho e, naturalmente, mesmo desfalcado, o Corinthians conseguiu se impor sobre o Vasco fora de casa. Mas isso é uma das coisas que assim, se vocês prestarem atenção, e aí você pegando as entrevistas, quase todas as entrevistas do Fernando Diniz, mesmo quando ganha, quando perde, o meu time jogou assim, o meu time jogou dessa forma, o meu time... Você viu, jogou contra o Santos, vocês não estão percebendo, mas o time do Vasco cria jogo, todos os jogos assim e tal. Sim, tudo bem, você pode até criar, mas só que a impressão que dá é que assim, ele não se preocupa com o time adversário. E outra, você precisa entender o momento que você se encontra, a característica e as limitações que você tem. O time do Vasco é um time que tem que jogar o tempo todo para cima do adversário? Não vai ter, peraí, 15 minutos de jogo, meu time não está conseguindo jogar. Eu tenho 2 jogadores no meio campo, Jair e Tietê, contra 3. O Coutinho tá fazendo essa movimentação, não tô conseguindo fazer isso daí. Então vamos fazer isso. Vamos mudar a forma de jogar. Você tem que durante o jogo, mudar a sua... Hoje não dá mais para você começar com um jogo, com um sistema de jogo, e depois você terminar com o mesmo sistema de jogo. Não, porque você tem vários jogadores, mesmo dentro de um esquema de 11 jogadores, versáteis, que você pode mudar, né? E você pode diferenciar e dificultar para o adversário. O que o Dorival fez... Jogadas ensaiadas, você falou assim, nós treinamos exaustivamente essa jogada, a inversão de jogo, porque todo mundo sabe que o time do Fernando Diniz joga de uma mesma forma o tempo todo. Então, isso que é o que eu acho que o Fernando precisa entender. Peraí, o time adversário, eu vou jogar assim, mas e o time adversário? Tá jogando, então tá colocando o meu time em dificuldade. Sim. Aí entra a mão do treinador para ajudar os seus jogadores. Peraí, o Tietê tá sozinho, o Jair tá sozinho, peraí, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um 3 aqui, ó. Vamos igualar aqui, vamos espelhar. Coutinho, segura um pouquinho, vou achar o teu posicionamento aqui. Se o Ryan não tá recompondo, troca de lado com o David. Sim, vem cá, David, joga centralizado lá como centroavante, que você já fez essa função. Vem cá, vamos jogar no 4-2-3-1 ou no 4-3-1-2, dependendo. Você espelha o time adversário, você muda a forma de jogar para começar a criar dificuldades. Chegou um determinado momento que o time do Vasco não conseguia dar 2 toques. Porque o time do Corinthians preenchia os espaços bem próximos, todos os jogadores bem próximos, passava do meio campo ali, os jogadores, marcação, você não tinha tranquilidade para poder virar, o Coutinho não conseguia virar, porque tinha sempre um cara marcando. Basicamente tocou pro lado e para trás. E aí o Coutinho saiu lá de trás, lá da frente, ele ia lá atrás pegar buscar a bola. Ele aí fez isso no jogo passado contra o Juventude. E aí o que acontece? Você tem quantos jogadores ali na frente? Você tem um só. Porque ele voltou, o Nuno voltou, aí você tem, com o Juventude era o Vegete, né? E agora hoje não tinha ninguém, porque ele e o Nuno voltavam e o Rian, né? Junto com o David, não jogavam próximo como centroavante, eles jogavam meio assim, davam uns 3 passinhos por dentro, assim, para poder receber essa bola, girar e partir para cima da defesa. Deu certo contra o Santos, mas o Santos não é o Corinthians. Como o Juventude também como não é. Então, assim, tem características que você precisa mostrar para a sua equipe. Perdemos a bola, nós temos que nos comportar dessa forma. Porque existem, de novo, várias fases do jogo. Você tem 15, 20 minutos que talvez você controle a partida. Depois dos 15, 20 outros minutos, você vai ter que respirar. Quem faz muito bem isso, está fazendo bem, às vezes eu acho que exagera, mas que faz bem isso aí, é o Rogério no Bahia. O Rogério começa 15 minutos pressionando, jogando... Perde esses 15 minutos, ele recua, descansa a equipe inteirinha, depois contra-ataque. Aí volta de novo a pressionar e tal. Você tem que ter essas alternâncias, até para o adversário, porque se eu crio a referência, eu tenho uma referência que é o Breler. Ele não sai desse lugar, ele fica aqui, para mim é fácil. Já descobriu onde ele tá. Já descobri, eu dou um passinho aqui e eu fecho. Agora, se ele fica correndo o tempo todo, se movimentando, e aí lá na frente tem 3 contra 2, eu não vou poder sair, eu tenho que ficar aqui. Entendeu? Então, uma coisa vai levando a outra. Sim. É como nós falamos no vestiário, né? A marcação começa no ataque. Se o ataque não marca, estoura no meio campo. Se o meio campo tá com problema, já vem meio campo, ataque meio campo com problema. Chega na defesa, explode. Se vocês, de novo, é só lembrar aí, ver o segundo gol do Corinthians, 69 minutos de jogo, 69 minutos de jogo. Sim. Você vê a defesa do Vasco como estava. Quem estava tentando marcar ali o Garro era o David. Já começa que o Garro tem espaço e tranquilidade para finalizar, né? E o Bidu? O Bidu pega a bola, olha... Opa, peraí. Dá aquela fatiada por dentro. O Garro pega essa bola que eu falei, agora o Garro vai bater de primeira, né? Falei, se bater de primeira vai subir. Não, o Garro dominou essa bola, deu o tapinha aqui e bateu. E aí depois o Mateuzinho foi felicíssimo. Só pegou a bola e bateu forte, que era só colocar o pé ali, a bola bater e entrar. Então, mas aí agora a questão é a seguinte, é essa que tá aqui embaixo, Breler. Por que o Vasco perdeu o embalo? Ou, na verdade, eu não sei nem se era um embalo.
A questão é, foi ilusório aquele resultado pro Vasco? E você, na sua opinião, quem foi o principal jogador aí do Corinthians no dia de hoje? Deixa sua opinião aí nos comentários. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, aperta o botãozinho de hypar o vídeo aí também para você, né, indicar o canal para outros corintianos. Vamos fazer desse canal uma verdadeira nação. Vamos lá, fiel, o Corinthians que fez o improvável, ganhou fora de casa num jogo onde estava desfalcado, em baixa, onde todo mundo colocava até mesmo o Vasco como titular. O Corinthians foi lá e venceu e garantiu 3 pontos fora de casa, pontos importantes pós, né, um momento muito conturbado que vai vir, que é a política do Corinthians, tem a Copa do Brasil. Então essa vitória foi uma vitória gigantesca do Corinthians, que garantiu 3 pontos lá em São Januário. O Vasco, historicamente, tem muita dificuldade para ganhar do Corinthians, né? Nos números, o Corinthians sempre leva uma melhor. Cara, mas eu queria muito falar do Guinegão, que tá ganhando uma casca, eu sei que é muito cedo ainda, mas ele tem feito boas atuações. Ele corre muito bem, ele sempre incomoda o adversário, ele sempre consegue cavar uma faltinha ali, sabe? As bolas que passam pelo pé dele geralmente não são bolas perdidas, sempre sai alguma coisa, sabe? Então, cara, tô animado com o Guinegão, né? O Yuri Alberto precisava ali de uma sombra, não tô falando que ele já está no nível, né, do Yuri Alberto, não é nada disso, mas é uma boa sombra pro Yuri Alberto, né? Tem se mostrado um bom reserva aí quando está sendo acionado e tendo tempo de jogo. E fazendo gols, cara, todo atacante fazendo gols fica mais leve, fica mais contente, fica mais ligado no jogo, sai todo o peso, então isso foi maravilhoso. E aí, o que você achou? Você acha que é tudo isso mesmo? Vamos com calma com o Guinegão? Deixa sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, hein? Se inscreve aí para sempre receber as notícias do Timão. Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!